Um monstro nasce, o início sombrio de Jeffrey Dahmer. A história de um dos mais infames serial killers da América começa aqui, Milwaukee, Wisconsin. Uma cidade aparentemente comum, conhecida por suas cervejarias e festivais. Mas, sob a superfície, uma escuridão se escondia esperando para emergir. Mas sob a superfície, a escuridão se escondia. Ruas tranquilas que escondiam segredos sombrios. Jeffrey Lionel Dahmer, um nome para sempre gravado nos anais da história criminal, nasceu aqui. Um monstro em formação, cuja infância e juventude dariam pistas de seu futuro aterrorizante. A infância de Dahmer parecia comum. Brincadeiras no quintal, risadas com amigos, uma vida suburbana típica. Mas rachaduras começaram a aparecer. Uma fascinação pela morte e pelo que estava além da vida. Ele observava animais mortos com um interesse perturbador, uma curiosidade mórbida sobre a anatomia. Ele dissecava pequenos animais, uma prática que alarmava, mas era muitas vezes ignorada. Sinais de alerta, muitas vezes ignorados. Professores preocupados, pais distraídos por suas próprias lutas. Na adolescência, o comportamento de Dahmer tornou-se cada vez mais errático. Ele se isolava, preferindo a solidão à companhia dos outros. O álcool tornou-se uma muleta. Isolamento, seu conforto. Ele bebia para entorpecer a dor e a confusão dentro de si. As sementes de suas fantasias sombrias foram plantadas. Uma tempestade se formava dentro de sua mente, crescendo em intensidade. O mundo em breve aprenderia a verdadeira extensão da depravação de Dahmer. Seus crimes chocariam a nação e o mundo. Seu nome, sinônimo de horror. Jeffrey Dahmer se tornaria um dos nomes mais temidos e odiados da história. Seus crimes, um testemunho grotesco da escuridão que pode se esconder na alma humana. Uma lembrança de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Primeiros sinais: juventude conturbada e a descida à escuridão. A adolescência de Dahmer foi marcada pelo isolamento. Ele se retraiu ainda mais para si mesmo. Sua fascinação pela morte se intensificou. Ele começou a fantasiar sobre controle, sobre dominação. A linha entre fantasia e realidade se tornou tênue. Os pensamentos de Dahmer se tornaram mais sombrios. Ele ansiava por controle sobre suas vítimas. Ele buscava possuí-las, mesmo na morte. Seus impulsos tornaram-se mais frequentes, mais intensos. Ele fez experiências com animais, dissecando-os, aprimorando suas habilidades. Um prenúncio sinistro dos horrores que estavam por vir. A descida de Dahmer à loucura foi gradual, insidiosa. Uma queima lenta que culminou em uma tempestade de fogo de maldade inimaginável. O primeiro assassinato. A terrível verdade de Stephen Hicks, junho de 1978. Dahmer, mal tendo se tornado adulto, fez sua primeira vítima. Ele era um jovem de 18 anos, recém-saído do ensino médio, tentando encontrar seu lugar no mundo. Stephen Hicks, um caroneiro, cruzou o caminho do assassino em ascensão. Hicks estava apenas tentando voltar para casa depois de um show, sem saber que sua vida estava prestes a terminar tragicamente. Foi um encontro fatídico. Dahmer atraiu Hicks de volta para a casa de sua família. Ele usou seu charme e uma promessa de mais bebidas para convencer Hicks a acompanhá-lo. Deu-lhe álcool, então o indizível. Eles beberam juntos e Dahmer esperou até que Hicks estivesse vulnerável. Dahmer matou Hicks a golpes. A violência foi brutal e rápida, um ato de desespero e desejo incontrolável. A primeira vida tomada em uma onda de assassinatos
que duraria mais de uma década. Este foi apenas o começo de uma série de crimes horríveis que chocariam o mundo. Tomado pelo pânico e por uma sensação assustadora de desapego, Dahmer esquartejou o corpo de Hicks. Ele não sabia o que fazer, mas sentiu uma estranha calma enquanto realizava o ato. Ele espalhou os restos mortais na mata perto de sua casa. Cada pedaço do corpo de Hicks foi cuidadosamente escondido, na esperança de que nunca fosse descoberto. Um segredo horrível enterrado na terra. Dahmer pensou que poderia enterrar seu crime e continuar com sua vida. Esse primeiro assassinato foi um ponto de virada. Dahmer havia cruzado uma linha. Ele olhou para si mesmo no espelho, vendo um novo lado de sua personalidade emergir. Não havia como voltar atrás. Ele havia provado o sangue e ansiava por mais. A escuridão dentro dele havia sido despertada, e ele sabia que não poderia ser contida. Seção 4. Um ritual sombrio. O padrão macabro de assassinato. Após seu primeiro assassinato, os impulsos de Dahmer permaneceram adormecidos por quase uma década. Durante esse tempo, ele tentou levar uma vida aparentemente normal, mas a escuridão dentro dele nunca desapareceu completamente. Mas a escuridão nunca o deixou de verdade. Ela se intensificou. Ela se fortaleceu. A cada dia que passava, os pensamentos sombrios e os desejos macabros cresciam dentro dele, esperando o momento certo para emergir novamente. Em 1987, a matança recomeçou. Dahmer não conseguiu mais conter seus impulsos, e a necessidade de matar se tornou insuportável. Desta vez, o padrão era mais definido, mais sinistro. Ele desenvolveu um método meticuloso e ritualístico para atrair e capturar suas vítimas. Dahmer tinha como alvo homens jovens, muitas vezes à margem da sociedade. Ele escolhia aqueles que eram menos propensos a serem procurados ou notados, atraindo-os com promessas de dinheiro ou companhia. Ele sabia exatamente como manipular suas vítimas, explorando suas vulnerabilidades e necessidades. Ele os drogava, tornando-os indefesos. Então a tortura começava. Dahmer se deleitava com o controle absoluto que tinha sobre suas vítimas. A necessidade de controle de Dahmer se manifestava das maneiras mais horríveis. Ele não apenas queria matar, mas também dominar completamente suas vítimas. Ele buscava possuir suas vítimas totalmente, para apagar suas identidades. Ele queria que elas se tornassem parte dele, tanto física quanto psicologicamente. Os assassinatos tornaram-se mais frequentes. Seus métodos, mais depravados. Cada nova vítima era um passo a mais em sua descida à loucura. Um ritual arrepiante de assassinato, mutilação e canibalismo. Dahmer se transformou em um dos assassinos mais notórios da história, deixando um rastro de horror e devastação. Seção 5. Canibalismo e controle mergulhando. Mais fundo no abismo. Os crimes de Dahmer não eram apenas sobre tirar vidas. Eles eram sobre exercer o controle final sobre suas vítimas, mesmo na morte. O canibalismo tornou-se uma forma de ele manter esse controle. Ele consumia a carne de suas vítimas, um ato grotesco destinado a torná-las parte permanente dele. Para possuí-las completamente, o apartamento de Dahmer tornou-se um altar macabro para sua depravação. Partes de corpos armazenadas na geladeira, crânios nas prateleiras. O cheiro de morte impregnava o ar. Sua descida à loucura estava completa. Dahmer era prisioneiro de seus próprios desejos distorcidos, um escravo de sua fome insaciável. Seção 6. Perigos iminentes e chances perdidas. A natureza elusiva dos crimes de Dahmer.
Durante anos, Dahmer agiu sem ser detectado. Suas vítimas, muitas vezes marginalizadas e ignoradas, desapareceram sem deixar vestígios. Ele se mudava de apartamento em apartamento, deixando um rastro de horrores por onde passava. Houve sinais de alerta, vizinhos desconfiados, uma quase captura pela polícia, mas de alguma forma, Dahmer sempre conseguia escapar da captura. Ele era um mestre da manipulação, capaz de convencer os outros de que nada estava errado. Seus crimes, escondidos à vista de todos. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos. O cerco estava se fechando. O reinado de terror de Dahmer estava prestes a chegar ao fim.